Estatuto dos Policiais Militares do Rio de Janeiro. Paramos no capítulo 4, do cargo e da função policiais-militares. Artigo 19. Cargo policial-militar é um conjunto de atribuições, deveres e responsabilidades cometidos a um policial militar em serviço ativo. Parágrafo 1. O cargo policial militar, a que se refere este artigo, é o que se encontra especificado nos quadros de organização ou previsto, caracterizado ou definido como tal em outras disposições legais. Parágrafo 2. As obrigações inerentes ao cargo policial militar devem ser compatíveis com o correspondente grau hierárquico e definidas em legislação ou regulamentação própria. Artigo 20. Os cargos policiais militares são providos com pessoal que satisfaça aos requisitos de grau hierárquico e de qualificação exigidos para o seu desempenho. Parágrafo único. O provimento de cargo policial militar se fará por ato de nomeação ou determinação expressa de autoridade competente. Artigo 21. O cargo policial militar é considerado vago a partir da sua criação e até que um policial militar nele tome posse, ou desde o momento em que o policial militar exonerado ou que tenha recebido determinação expressa de autoridade competente o deixe e até que outro policial militar nele tome posse, de acordo com as normas de provimento previstas no parágrafo único do artigo anterior. Parágrafo único. Consideram-se também vagos os cargos policiais militares cujos ocupantes tenham: número 1, falecido; número 2, sido considerados extraviados; e número 3, sido considerados desertores. Artigo 22. Função policial militar é o exercício das obrigações inerentes ao cargo policial militar. Artigo 23. Dentro de uma mesma organização policial militar, a sequência de substituições para assumir ou responder por funções, bem como as normas, atribuições e responsabilidades relativas, são as estabelecidas na legislação ou regulamentação próprias, respeitadas a precedência e qualificações exigidas para o cargo ou o exercício da função. Artigo 24. O policial militar ocupante de cargo provido em caráter efetivo ou interino, de acordo com o parágrafo único do artigo 20, faz jus aos direitos correspondentes ao cargo, conforme previsto em dispositivo legal. Artigo 25. As obrigações que, pela generalidade, peculiaridade, duração, vulto ou natureza, não são catalogadas como posições tituladas em quadro de organização ou dispositivo legal, são cumpridas como encargo, incumbência, comissão, serviço ou atividade policial militar ou de natureza policial militar. Parágrafo único. Aplica-se no que couber ao encargo, incumbência, comissão, serviço ou atividade policial militar ou de natureza policial militar o disposto neste capítulo para cargo policial militar. Título 2. Das obrigações e dos deveres policiais militares. Capítulo 1. Das obrigações policiais militares. Seção 1. Do valor policial militar. Artigo 26. São manifestações essenciais do valor policial militar. Inciso 1. O patriotismo, traduzido pela vontade inabalável de cumprir o dever policial militar e pelo solene juramento de fidelidade, pátria e integral devotamento à manutenção da ordem pública, até com o sacrifício da própria vida. Inciso 2. O civismo e o culto das tradições históricas. Inciso 3. A fé na elevada missão da Polícia Militar. Inciso 4. O espírito de corpo, orgulho do policial militar pela organização onde serve. Inciso 5. O amor à profissão policial militar e o entusiasmo com que é exercida. E, inciso 6. O aprimoramento técnico profissional. Seção 2. Da ética policial militar. Artigo 27. O sentimento do dever, o
pundonor policial militar e o decoro da classe impõem a cada um dos integrantes da Polícia Militar conduta moral e profissional irrepreensíveis, com observância dos seguintes preceitos da ética policial militar. Inciso 1. Amar a verdade e a responsabilidade como fundamento da dignidade pessoal. Inciso 2. Exercer com autoridade, eficiência e probidade as funções que lhe couberem em decorrência do cargo. Inciso 3. Respeitar a dignidade da pessoa humana. Inciso 4. Cumprir e fazer cumprir as leis, os regulamentos, as instruções e as ordens das autoridades competentes. Inciso 5. Ser justo e imparcial no julgamento dos atos e na apreciação do mérito dos subordinados. Inciso 6. Zelar pelo preparo próprio, moral, intelectual e físico e também pelo dos subordinados, tendo em vista o cumprimento da missão comum. Inciso 7. Empregar todas as suas energias em benefício do serviço. Inciso 8. Praticar a camaradagem e desenvolver permanentemente o espírito de cooperação. Inciso 9. Ser discreto em suas atitudes, maneiras e em sua linguagem escrita e falada. Inciso 10. Abster-se de tratar fora do âmbito apropriado de matéria sigilosa de qualquer natureza. Inciso 11. Acatar as autoridades civis. Inciso 12. Cumprir seus deveres de cidadão. Inciso 13. Proceder de maneira ilibada na vida pública e na particular. Inciso 14. Observar as normas da boa educação. Inciso 15. Garantir a assistência moral e material ao seu lar e conduzir-se como chefe de família modelar. Inciso 16. Conduzir-se mesmo fora do serviço ou quando já na inatividade, de modo que não sejam prejudicados os princípios da disciplina, no respeito e no decoro policial militar. Inciso 17. Abster-se de fazer uso do posto ou da graduação para obter facilidades pessoais de qualquer natureza ou para encaminhar negócios particulares ou de terceiros. Inciso 18. Abster-se na inatividade do uso das designações hierárquicas. Número 1. Em atividades político-partidárias. Número 2. Em atividades comerciais. Número 3. Em atividades industriais. Número 4. Para discutir ou provocar discussões pela imprensa a respeito de assuntos políticos ou policiais militares, excetuando-se os de natureza exclusivamente técnica, se devidamente autorizado. E, número 5, no exercício de cargo ou função de natureza não policial militar, mesmo que seja da administração pública. E, inciso 19, zelar pelo nome da Polícia Militar e de cada um de seus integrantes, obedecendo e fazendo obedecer os preceitos da ética policial militar. Artigo 28. Ao policial militar da ativa é vedado comerciar ou tomar parte da administração ou gerência de sociedade ou dela ser sócio ou participar, exceto como acionista ou cotista, em sociedade anônima ou por cotas de responsabilidade limitada. Parágrafo 1. Os policiais militares na reserva remunerada, quando convocados, ficam proibidos de tratar nas organizações policiais militares e nas repartições públicas civis dos interesses de organizações ou empresas privadas de qualquer natureza. Parágrafo 2. Os policiais militares da ativa podem exercer diretamente a gestão de seus bens, desde que não infrijam o disposto neste presente artigo. Parágrafo 3. No intuito de desenvolver a prática profissional dos integrantes do quadro de oficiais de saúde, é-lhes permitido o exercício de atividade técnico-profissional no meio civil, desde que tal prática não prejudique o serviço e não infrinja o disposto neste artigo. Artigo 29. O comandante-geral da Polícia Militar poderá determinar aos policiais militares da ativa que, no interesse da salvaguarda da dignidade dos mesmos, informem sobre a origem e natureza de seus bens, sempre que houver razões que recomendem tal medida. Capítulo 2. Dos deveres policiais militares. Seção 1.
Conceituação. Artigo 30. Os deveres policiais militares emanam de um conjunto de vínculos racionais, bem como morais, que ligam o policial militar à pátria, à comunidade estadual e à sua segurança, e compreendem, essencialmente, inciso 1, a dedicação integral ao serviço policial militar, salvo as exceções previstas em lei, e a fidelidade à pátria e à instituição a que pertence, mesmo com o sacrifício da própria vida. Inciso 2, o culto aos símbolos nacionais. Inciso 3, a probidade e a lealdade em todas as circunstâncias. Inciso 4, a disciplina e o respeito à hierarquia. Inciso 5, o rigoroso cumprimento das obrigações e ordens. E, inciso 6, a obrigação de tratar o subordinado dignamente e com urbanidade. Seção 2, do compromisso policial militar. Artigo 31. Todo cidadão, após ingressar na Polícia Militar, mediante inclusão, matrícula ou nomeação, prestará compromisso de honra, no qual firmará a sua aceitação consciente das obrigações e dos deveres policiais militares e manifestará a sua firme disposição de bem cumpri-los. Artigo 32. O compromisso a que se refere o artigo anterior terá caráter solene e será sempre prestado sob a forma de juramento à bandeira e na presença de tropa formada, tão logo o policial militar tenha adquirido um grau de instrução compatível com o perfeito entendimento de seus deveres como integrante da Polícia Militar, conforme os seguintes dizeres: ao ingressar na Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro, prometo regular a minha conduta pelos preceitos da moral, cumprir rigorosamente as ordens das autoridades a que estiver subordinado e dedicar-me inteiramente ao serviço da pátria, ao serviço policial militar, à manutenção da ordem pública e à segurança da comunidade, mesmo com o sacrifício da própria vida. Parágrafo 1. O compromisso do aspirante a oficial PM será prestado no estabelecimento de formação de oficiais, de acordo com o cerimonial constante do regulamento daquele estabelecimento de ensino. Esse compromisso obedecerá aos seguintes dizeres: ao ser declarado aspirante a oficial da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro, assumo o compromisso de cumprir rigorosamente as ordens legais das autoridades a que estiver subordinado e dedicar-me inteiramente ao serviço da pátria, à manutenção da ordem pública e à segurança da comunidade, mesmo com o sacrifício da própria vida. Parágrafo 2. Ao ser promovido ou nomeado ao primeiro posto, o oficial PM prestará o compromisso de oficial em solenidade especialmente programada, de acordo com os seguintes dizeres: perante a bandeira do Brasil e pela minha honra, prometo cumprir os deveres de oficial da Polícia Militar do Rio de Janeiro e dedicar-me inteiramente ao seu serviço. Seção 3. Do comando e da subordinação. Artigo 33. Comando é a soma de autoridade, deveres e responsabilidades de que o policial militar é investido legalmente, quando conduz homens ou dirige uma organização policial militar. O comando é vinculado ao grau hierárquico e constitui uma prerrogativa impessoal em cujo exercício o policial militar se define e se caracteriza como chefe. Parágrafo único. Aplica-se à direção e à chefia de organização policial militar, no que couber, o estabelecimento para o comando. Artigo 34. A subordinação não afeta de modo algum a dignidade pessoal do policial militar e decorre exclusivamente da estrutura hierarquizada da Polícia Militar. Artigo 35. O oficial é preparado ao longo da carreira para o exercício de funções de comando, de chefia e de direção. Artigo 36. Os subtenentes e sargentos auxiliam e complementam as atividades dos oficiais, quer no adestramento e no emprego dos meios, quer na instrução e na administração, deverão ser empregados na execução de atividades de policiamento ostensivo peculiares à Polícia Militar. Parágrafo único. No exercício das atividades mencionadas neste artigo e no comando de elementos subordinados, os subtenentes e sargentos deverão impor-se pela lealdade, pelo exemplo e pela capacidade profissional e ética
de novo, no exercício das atividades mencionadas neste artigo e no comando de elementos subordinados, os subtenentes e sargentos deverão impor-se pela lealdade, pelo exemplo e pela capacidade profissional e técnica, incumbindo-lhes assegurar a observância minuciosa e ininterrupta das ordens, das regras do serviço e das normas operativas pelas praças que lhe estiverem diretamente subordinadas e a manutenção da coesão e do moral das mesmas praças em todas as circunstâncias. Artigo 37. Os cabos e soldados são essencialmente os elementos de execução. Artigo 38. Às praças especiais cabe a rigorosa observância das prescrições dos regulamentos que lhes são pertinentes, exigindo-lhes inteira dedicação ao estudo e ao aprendizado técnico-profissional. Artigo 39. Cabe ao policial militar a responsabilidade integral pelas decisões que tomar, pelas ordens que emitir e pelos atos que praticar. Capítulo 3. Da violação das obrigações e dos deveres. Seção 1. Conceituação. Artigo 40. A violação das obrigações ou dos deveres policiais militares constituirá crime, contravenção ou transgressão disciplinar, conforme dispuserem a legislação ou regulamentação específicas ou peculiares. Parágrafo 1. A violação dos preceitos da ética policial militar será tão mais grave quanto elevado for o grau hierárquico de quem a cometer. Parágrafo 2. No concurso de crime militar e de contravenção ou de transgressão disciplinar, quando forem da mesma natureza, será aplicada somente a pena relativa ao crime. Artigo 41. A inobservância dos deveres especificados nas leis e regulamentos ou na falta de exação no cumprimento dos mesmos acarreta para o policial militar responsabilidade funcional, pecuniária, disciplinar ou penal, consoante a legislação específica ou peculiar. Parágrafo único. A apuração da responsabilidade funcional, pecuniária, disciplinar ou penal poderá concluir pela incompatibilidade do policial militar com o cargo ou pela incapacidade para o exercício das funções policiais militares a ele inerentes. Artigo 42. O policial militar que por sua atuação se tornar incompatível com o cargo ou demonstrar incapacidade no exercício de funções policiais militares a ele inerentes será afastado do cargo. Parágrafo 1. São competentes para determinar o imediato afastamento do cargo ou impedimento do exercício da função: número 1, o governador do estado; número 2, o secretário de Estado de Segurança Pública; número 3, o comandante-geral da Polícia Militar; e, número 4, os comandantes, os chefes e os diretores, na conformidade da legislação ou regulamentação da corporação. Parágrafo 2. O policial militar afastado do cargo, nas condições mencionadas neste artigo, ficará privado do exercício de qualquer função policial militar até a solução do processo ou das providências legais cabíveis.